Tudo bem? Não veio o cantor, veio uma pessoa mais rouca, afônico, mas com muita vontade de conhecer essa casa. É a primeira vez que eu estou aqui, sempre ouço falar. Meu nome é Orlando Dias, sou também do SEAC, só que de Bauru. Então, eu sempre tinha vontade, a gente ouvia falar e surgiu. Por isso que quando apareceu para mim, caiu no meu colo essa oportunidade, em questões de 2, 3 minutos já falei: "Vou", ela já me ligou e já deu tudo certo. Então vamos, antes de iniciar a palestra, vamos fazer uma prece, né? Vamos fechar os olhos agora, elevar o pensamento ao Mestre Jesus, agradecendo a oportunidade de estarmos mais uma vez aqui reunidos em seu nome. Mestre amado, obrigado por essa oportunidade de aprendizado, que estamos aqui mais uma vez para aprender um pouco mais do teu Evangelho. Pedimos a sua orientação para que possamos apreender tudo o que for passado, mas principalmente, mestre, que a gente possa colocar em prática no nosso dia a dia e divulgar esse amor através das nossas atitudes ao maior número de pessoas possíveis. Agradecemos também a espiritualidade amiga que ajuda nessa casa, que toma conta dela, que está trabalhando desde cedo. Pedimos então a orientação e proteção para que possamos também sintonizar com eles, com quem vem do alto. Obrigado uma vez mais, que assim seja. Gente, então mais uma vez falando, que legal, que bacana estar aqui com vocês. Hoje o tema que nós vamos conversar chama-se Oração Dominical, o Pai Nosso, né? No final do Evangelho segundo o Espiritismo, tem um capítulo que fala sobre preces, né? Todos sabiam disso, não? Ou tem gente que não sabia que lá no final tem as preces, coletâneas de preces. E o Pai Nosso, ela é a primeira prece que tem explicado cada parte dele. Toda vez que a gente faz uma prece, uma oração, a gente tem que colocar um sentimento nessa prece, correto? O que seria a prece, a princípio? O que vocês acham? O que significa prece para vocês? Gente, pode falar, viu? É uma palestra interativa. Eu gosto de conversar. Em sintonia. Quem mais? Uma conversa. Quem mais? Um pedido a Deus. Quem mais? Um agradecimento. Cada um tem um significado para a prece, não é? A prece é uma conversa, é uma comunicação. A prece é você colocar ali a cabecinha deitado no colo do Pai e ter essa conversa íntima com Ele. Aquilo que você está sentindo, as suas alegrias, as suas dores. A prece, ela não precisa ser feita um monte de palavras decoradas. Ela não precisa você falar assim, eu tenho que fazer uma prece muito longa, fazer um mantra, ou fazer 300 vezes isso daqui. Não, para ser ouvido. A prece é essa comunicação entre você e o seu Pai. Então, para que ela tenha efeito, é necessário o quê? Sentimento, não é? Então, qual o sentimento que você faz essa comunicação com o Pai? Você faz com sentimento de amor ou você faz com sentimento de obrigação? Tem gente, ai meu Deus, eu tenho que rezar de novo. Eu tenho que levantar mais cedo para rezar. Eu tenho que aí, ou então a pessoa faz a prece dormindo porque não consegue ficar de pé, então ela deita ali e começa o Pai Nosso que está no céu, deitado. Qual é o sentimento com que você faz? Muitas vezes a pessoa faz com sentimento de obrigação. Então eu falo, melhor não fazer. O sentimento que você tem que ter é prazeroso. É um sentimento em que você tem essa conversa com Ele, em que você está ali conversando com o seu Criador, ou com a espiritualidade amiga. Então é fazer, e não precisa ser feito só de manhã ou à noite, você pode fazer a todo momento, quando você está cozinhando, quando você está trabalhando, quando você está dirigindo, só não fecha os olhos. Você tem que ter o quê? É a sintonia, é a conversa. Isso é importante. Então essa oração do Pai Nosso é a mais perfeita que o Mestre nos ensinou, porque ela tem um significado moral muito grande. Ela nos eleva moralmente. Ela faz com que a gente entenda a nossa função aqui, nesse plano, tá? E o que nós vamos falar hoje é essa prece do Pai Nosso, pedacinho por pedacinho, para que a gente possa ter o entendimento, vamos falar assim, da forma correta. Não fazer igual a prece do jogador de futebol.
Vocês já viram o pessoal que joga futebol fazendo a prece do Pai Nosso? Pai Nosso, santificado seja o vosso nome, a vossa seja feita a vossa vontade. Eles fazem rápido, não se entende o que eles falam, nem eles mesmos entendem, e acha que você está falando, está tudo certo. Para uma prece ter efeito, tem que gerar sentimento. Para um pensamento positivo surtir efeito, tem que gerar sentimento. Para uma atitude positiva ter efeito, tem que ter sentimento. Tudo é sentimento. Por que isso? Porque quando você faz uma prece, você está gerando uma quantidade de palavras, ou pensamento, ou atos, ela vai criar um sentimento em você, que vai gerar atitudes que vão fazer resultados diferentes. Então, tudo é pensamento que gera sentimento, gera ação, gera resultado. Não adianta você só falar palavras bonitas. Não adianta você só pensar positivo. Não vai resolver. Não adianta você falar assim, eu vou fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa. Mas por obrigação. Não tem resultado. Então, tem que gerar esse sentimento que é o que vai mudar as nossas vidas, tá? A primeira parte do Pai Nosso, o que ele fala? Pai Nosso que estais nos céus. O que Jesus quis dizer com isso? O que vocês acham? Quando ele falou essa primeira parte. Gente, pode falar, viu? Vou colocar uma aguinha aqui para mim. O que vocês acham? Quando ele falou, Pai Nosso que estais nos céus. Em algum momento Jesus falou, Pai meu? Ou meu Pai? Não, né? Então, quando ele fala Pai Nosso, quer dizer o quê? Pai de todos, não é? Não é aquele Pai distante, aquele Deus distante do primeiro testamento, castigador, que mora longe, e que a gente morria de medo. Não é esse o Pai. O Pai é aquele Criador que nos ama, amoroso, tá? Então, quando ele fala, Jesus nos mostra, no caso, na segunda revelação, que o Pai, ele é amoroso. E ele está perto. É só a gente conversar com eles. Então, Pai Nosso, que estais em toda parte. No céu, ele quer dizer toda parte. Pai Nosso. Então, o Pai não era exclusivo do Mestre Jesus. É o Pai de cada um de nós. Então, nesse primeiro trechinho, ele fala, acesse o Pai, que está em todo lugar e te ouve. Isso é o mais importante. Ele nos ouve. A segunda parte. Santificado seja o seu nome. Quando fala santificado seja o vosso nome, santificado a gente tornar sagrado, não é? Mas não é só falar assim, tudo falar graças a Deus, obrigado Deus, não. Não é a quantidade da palavra Deus. Santificado significa santificar as nossas atitudes. Santificar é aquilo que você está fazendo e pensar nele. Tudo que você faz, você agradece. Você tem a oportunidade de fazer bem feito. Quando você faz um trabalho, seja ele na casa espírita, num trabalho voluntário, na sua casa ou no seu trabalho que você trabalha para remuneração, você dar o seu melhor, ser o melhor e principalmente você ter aquele pensamento, como Deus faria no meu lugar? Será que Deus faria as coisas meia boca? Será que Deus faria um trabalho empurrando com a barriga? Santificar, então, significa tornar sagradas as nossas pequenas ações, pensando como Ele faria. Então, eu vou fazer bem feito. Né? Então, em todas as nossas obras, lembrar dele de forma perfeita. Então, e isso é em todas as partes da nossa vida. Na nossa casa, quando a gente faz o trabalho de casa, quando a gente vai lavar a roupa, passar a roupa, cozinhar, limpar a casa, faça como Deus faria no seu lugar. Tem gente que fala assim, meu Deus do céu, né, quando vai ter que cozinhar hoje. Aí depois que cozinha, fala, tem que lavar a louça, ou tem que passar a roupa, ou tem que lavar a roupa. E não percebe que muitos queriam ter
essa oportunidade e não tem. Então é fazer cada detalhe da sua vida o melhor. Tem pessoas que vai lá e são caprichosas, que fazem o melhor. Fala assim, eu vou dar o melhor, porque Deus me deu essa oportunidade. Então eu vou varrer minha casa, vou limpar minha casa, vou cuidar da minha família da melhor forma possível. Então eu deixo tudo limpinho, a pessoa faz com gosto. Mas tem gente que limpa assim, vai, como diz aquele ditado velho, que fala aonde o padre passa, né? Então a pessoa só vai varrer aonde? Só aonde a pessoa vê. Aí de repente a gente vai visitar essa pessoa e tropeça no tapete. E essa pessoa tem a mania de esconder tudo embaixo do tapete. O que vai mostrar? Toda a sujeira que ela escondeu ali dentro. Então mostra que a pessoa, ela não faz as coisas direito. Fica feio, né? Por quê? Porque a pessoa mostra que faz por fazer. Não tem paixão, não tem amor, nem limpar a própria casa. Vocês sabiam que a nossa casa é reflexo do que está aqui dentro? É reflexo do que está aqui dentro. Quer ver um exemplo? Como está seu guarda-roupa hoje? Se você abre a porta do seu guarda-roupa, é uma avalanche? Não é? Isso é dentro de nós. Então isso quer dizer que a nossa vida está daquele jeito. Tá? E a outra coisa, como é que está o seu sapato? Também é a cara de como você está. Então tudo que a gente faz, ela é um reflexo do nosso interior. Tá? A nossa casa é reflexo do nosso interior. A nossa aparência é reflexo do nosso interior. Então, santificar a Deus em todas as nossas obras significa o quê? Fazer o nosso melhor em tudo que a gente fizer durante o dia. Aonde nós estivermos. E as pessoas vão falar, como aquela pessoa faz bem feito. Que gostoso estar na presença daquela pessoa. Como é diferente estar perto daquela pessoa. Porque ela transmite paz em tudo que faz, não é? Qual que é a outra parte? Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. O que vocês acham que é o reino do Pai? Como vocês acham que é? O que tem lá? De bom? Paz. Que mais? Amor. Harmonia. Equilíbrio, bondade, tudo que é de bom, não é? Então quando a gente fala assim, venha a nós o vosso reino. Então quer dizer, trazer o reino do Pai aqui, não é? Então o que acontece? Como é que a gente consegue manifestar esse reino do Pai aqui? Se a gente quer paz, como a gente consegue manifestar essa paz do reino dele? Sendo a própria paz. Ele já fez tudo. Nós somos o caminho, o canal. Então, se a gente quer paz do reino de Deus, nós devemos ser a paz que tem lá dentro. Se a gente quer na nossa casa, no nosso lar, a harmonia e o amor de Deus, nós devemos manifestar, na verdade, essa harmonia e esse amor. E todas as demais virtudes que tem no reino de Deus, a gente tem que manifestar. Lembra daquela historinha? Quando a gente pede paciência para Deus, o que vem? Coisas para a gente ter paciência. Então não peçam paciência nunca. Tá? Peçam sabedoria. Não pede paciência, porque vai vir situações para que você exerça paciência. A mesma coisa, coragem e tudo. Quer dizer o que com essa historinha? Com essa frase? Que tudo já está na nossa mão. Então essa manifestação, trazer o vosso reino, o reino de Deus, para cá, é uma questão de conduta moral. É uma questão de você colocar em prática aquilo que já existe. Tá? Então, se a gente quer a paz, nós devemos ser a própria paz. Se a nossa casa, nesse momento, está passando por uma turbulência, desamor, é a oportunidade de ouro de manifestarmos isso dentro dela. Se na nossa casa está dando briga, as desavenças, falta de agradecimento, é o momento propício da gente trazer o reino de Deus naquela casa. É você ser a ponte, o caminho para que isso se manifeste.
Aí depois desse vem a nós o vosso reino. Não entendi. Seja feita a nossa vontade? Será que a gente está preparado para isso? Hã? Não. Por que não? Porque muitas vezes a gente quer que as situações e as coisas sejam de acordo com a nossa vontade, com aquilo que a gente quer. Quando a gente faz uma prece, muitas vezes, infelizmente, não é para agradecer. Geralmente é para quê? Para pedir. E quando você não recebe, o que a gente pensa? Hã? Não foi atendida. Mas por quê? Você fala, o que você pensa? Deus não existe, Deus não se lembrou de mim, pobre de mim, não é? A gente começa a colocar um monte de empecilho, um monte de coisa. A gente fala, poxa vida, por que a minha prece não surtiu efeito? Aí vem aquela história aqui. Quem tem carro aqui? Levanta a mão, deixa eu ver. Bastante gente. Vocês dariam o carro de vocês para o seu neto ou para o seu filho de 5 anos dirigir? Hã? Não vai dar. Por que não vai dar? Não tem condições, ele não sabe, vai dar ruim, não é? Então é a mesma coisa a gente. Quando a gente pede algo para Deus, e a gente pede o carro dele emprestado, só que a gente tem 5 anos, ainda está na infância espiritual ainda. Por que ele não vai dar aquilo que a gente pede? Porque nós não temos capacidade ainda de receber o que pedimos. Então, ao invés de ele dar o que a gente pede, ele dá aquilo que a gente merece e precisa. Essa é a diferença. Ele dá aquilo que a gente precisa naquele momento. Então não pense você que fala assim, meu Deus do céu, eu preciso de um Pix. Não é? No reino de Deus não tem papel moeda. Não é? Então não adianta você pedir Pix, pedir dinheiro para Deus. Ele não vai vir pagar suas contas. Porém, ele vai, através dos seus intermediários, da espiritualidade amiga, surgir ideias para que você possa colocar em prática e ter o seu problema resolvido. Tá? Então, quando você pede algo para Deus, a gente tem que pedir coragem, resignação, sabedoria, para que a gente possa entender o que nós estamos passando hoje, porque quando a gente fala, seja feita a vossa vontade, é entender que muitas vezes nós estamos passando por uma dificuldade e não adianta a gente querer colocar as nossas ideias. E a gente fala assim, será que a gente está preparado para entender o que é a vontade do Pai? Que muitas vezes é falar assim, olha, você está passando por isso, não fui eu que te castiguei não, viu? Foi algo que você fez lá atrás, você está passando por isso, mas é para você aprender alguma coisa. E essa questão de aprendizado, gente, ela tem 2 formas da gente aprender. A gente aprende de 2 formas. Por decorar e emoção. A questão do decorar, vocês lembram da tabuada? Vocês eram obrigados a decorar a tabuada também? Lembra quando a gente tinha régua com tabuada, lápis com tabuada? Tudo a gente era obrigado a decorar a tabuada. Você lembra da tabuada do 7, do 8 ainda hoje? Eu não lembro. Você tinha que fazer muitas vezes. É uma forma de decorar, não é? Mas muitas vezes, como acontece comigo, eu tenho que ficar pensando. Então demora um pouco para vir a resposta. Porque ela não criou em mim uma emoção. Então decorar dessa forma não era uma forma para mim, no meu caso, que me fazia gravar de uma forma com sucesso. Porém tem uma outra forma de você entender e gravar, que é a emoção. Olha como é diferente. Quando você tem as mães, tenho certeza que vocês lembram do médico que fez o parto de você, dos filhos de vocês. Vocês lembram a roupa que seus filhos saíram do hospital? A cor da roupa? Vocês devem lembrar o nome do médico,
da enfermeira. Você lembra tudo daquele dia. Por que você lembra? Porque te gerou uma emoção. E agora você imagine com você com 2, 3 anos, e aí você achou na caixa de ferramenta do seu pai um prego. E aí você vai lá ver uma tomada. Pega aquele prego e vai lá na tomada e coloca o prego na tomada. O que vai acontecer? Gerou emoção, não gerou? Uma emoção muito forte. Você vai colocar o prego de novo lá? Porque você sabe que dói. Então são as formas que a gente tem de decorar, de entender. Então aquilo que a gente fala assim, eu preciso, né? Fala assim, melhorar. Então eu quero criar emoção naquilo que eu faço. Então quando você fala assim, puxa vida, o que eu estou passando hoje, que ainda fala, seja feita a vossa vontade. Curte o que você está passando. Isso daqui, gente, não é questão de culto ao sofrimento, tá? Mas o que eu falo assim, quando você, assim, curtir o que você está passando, é entender que o que você está passando agora vai te fazer muito forte. Vai fazer você crescer muito. Porque é através da dor, através dessa dor que empurra a gente para frente. Dor é crescimento, sofrimento não. O sofrimento você não aprende nada com ele. Você não precisa ficar segurando o sofrimento. Mas a dor, quando você leva para o lado certo e você fala, eu me tornei mais forte, estou melhor e vou vencer. Isso é aproveitar. Isso se chama resignação. Eu acho a frase mais bonita da doutrina espírita. Quer entender o que a gente está passando, não é momento de você ficar triste. Por mais que você esteja passando uma situação difícil, seja ela financeira, seja ela no relacionamento, seja no que for, você está tendo uma oportunidade grandiosa de aprender de novo, de recomeçar, de você fazer alguma coisa diferente. Ver que você está há 20, 30, 40 anos fazendo da forma errada. E ainda assim, recomeçar. Não importa a nossa idade. Não importa se você tem 50 anos, 60 anos, 40 anos. O importante é que você tem sempre uma nova forma de recomeçar. E é essa a disposição. Eu me lembro do Thomas Edison. Vocês conhecem ele? O que ele inventou? A lâmpada. Você sabe quantas vezes ele precisou de experiências? Quantas experiências ele fez para achar uma certa? 100 vezes. Uns falam 1000, mas até onde eu entendo são 100 vezes. E aí perguntaram para ele, você precisou fracassar 99 vezes para acertar uma vez? Ele falou, mas eu não fracassei 99 vezes. Eu apenas descobri 99 vezes, 99 formas que eram erradas, não é? E aí achei uma que deu certo. E depois de um tempo, pegou fogo a oficina dele, e os funcionários desesperados, correndo na casa dele, lá gritando, olha só, a oficina está pegando fogo. Não tinha seguro. E ele acordou e falou, gente, vamos assistir esse espetáculo. O pessoal, tá doido? Como vai, tá vendo tudo pegar fogo? Ele falou assim, nós vamos ter a oportunidade de começar tudo de novo, de forma diferente. Mesmo aquilo que estava pegando fogo, a vida dele, de trabalho. E ele falou assim, vamos recomeçar e fazer tudo diferente. Então, a gente fala, escutar a vontade de Deus, que seja feita a vossa vontade, é entender que mesmo a situação difícil, é a hora de começar de novo, de fazer alguma coisa diferente. Depois venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Então, tudo aquilo que você desejar aqui, fazer aqui, com amor, pede, porque aqui diz que aqui é um reflexo do plano espiritual, não é? É um reflexo. Então, está tudo já programado, feito. O que a gente precisa é trazer para cá, não é? É a gente colocar em prática, ser o canal. Vocês acham que Deus vem aqui e fazer tudo de uma vez assim, ó? Vai acontecer tudo assim? Um exemplo, a paz. Você acha que eles vão vai dar
Ou ele vai esperar colocar os seus prepostos para trabalhar? É assim que funciona. E quem são os prepostos dele? Nós. Se a gente quer parar a fome no mundo, quem que vai trabalhar em cima disso? Nós. Agora que nem, se a gente fizer uma prece bem bonita, bem legal, para acabar a guerra lá na Rússia, essa prece nossa vai ter efeito para acabar a guerra lá? Não. Não. Mas ela vai funcionar para acabar com a guerra interior que nós temos dentro de nós? Esse é o funcionamento. Eu não posso me preocupar lá longe se eu não fizer a minha parte aqui dentro. O que eu quero fazer para o mundo, eu devo começar dentro da minha casa. Esse é o diferencial. Eu não posso fazer algo bonito para fora, mas dentro de casa fazer tudo diferente do que aquilo que eu falo. Senão tem coerência. A coerência significa você... Claro que a gente não vai atingir a perfeição numa vida só, mas a gente fazer o melhor que a gente pode dentro de casa, para que a gente possa ir manifestando essas mudanças devagarinho, não é? Depois do seja feita a vontade de si na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. O que vocês acham que quer dizer com isso? O pão espiritual também, não é? A gente pede o pão nosso espiritual, não só o pão material, o alimento. Muitas vezes a gente pede sempre a parte material. Hoje à tarde eu fiz uma palestra no SEAC também, e aí falamos sobre olhar as aves do céu. Também no Evangelho segundo o Espiritismo. Muitas vezes a gente fica querendo sempre a parte material. A gente corre, luta, trabalha, buscando sempre o material. E esquecemos da parte mais importante, que é o espiritual. Por quê? Tudo isso que a gente corre tanto, quando a gente partir para o plano espiritual, a gente vai levar? Não. Caixão tem gaveta? Não. Então a gente deixa tudo. O que a gente leva para o plano espiritual? Experiência, o amor, boas ações, o amor, o exemplo, tudo para o espírito. Não que a gente não tenha que prosperar, ter uma vida confortável, não é isso. A questão é não se tornar escravo disso. Tá? É não se tornar escravo das coisas materiais. Você pode ter o carro, o conforto, você merece. A questão é tornar escravo disso. E eu me lembro de uma passagem do filme Paulo de Tarso. Assistiram esse filme, não? Quem assistiu? Deixa eu ver, levanta a mão. Pouquinha gente. Assiste, tem lá no Netflix, tem no YouTube. Esse filme Paulo de Tarso mostra assim, numa última conversa, ele estava conversando com o Maurício, que é o prefeito da prisão. E ele sentado na pracinha ali no banco, conversando com o Maurício, perguntou para o Maurício assim: você já velejou? E o Maurício já. Então Paulo falou assim: imagine você no oceano, no barquinho, e aí você pega a água do oceano com a sua mão. O que vai acontecer? Se a gente fizer isso, o que acontece, gente? Ela escorre pelas mãos. E o Paulo explicou para ele assim: a vida do homem é igual você fazer isso. Você pega a água do mar, escorre pelos dedos. Significa que a vida do homem é isso: correr a vida inteira por coisas que vão escorrer pelas nossas mãos depois. A gente corre atrás e vai ficar. Aí ele fala assim: agora quem vive para o Cristo, quem vive para Jesus, não vive para aquele punhadinho de água que escorre pelos dedos, mas vive pela infinidade do oceano que ele estava vendo. Então, a questão do pão espiritual é entender que não é só a parte material, mas é
engrandecimento do teu espírito com conhecimento, com práticas de amor e caridade. Isso é o pão espiritual. Aquilo que é necessário para você viver, não o supérfluo. Isso é o pão nosso de cada dia. O necessário para que a gente viva, tenha uma vida confortável, mas principalmente o pão espiritual. A busca pelo conhecimento. Quanto mais nós estudamos, quanto mais nós compreendemos o Evangelho, a verdade que o Cristo nos mostrou, mais a gente vai entender aquilo que realmente a gente deve correr atrás. Aquilo que realmente vale a pena a gente viver. Gente, o tempo passa muito rápido, não é? A gente olha assim, a nossa faixa etária aqui está de 30 anos. Mas a gente fala assim, o tempo que a gente ainda tem, de 30, a nossa faixa etária está de 30 anos aqui. Mas a gente fala assim, o que você deseja até o final dos seus dias aqui? Não é? O que você deseja de verdade até o final dos seus dias? Roberto Chiniachik, que é um médico, também escritor de autoajuda, ele trabalhava num hospital, no setor de paliativos, tratamento paliativo, a pessoa já ia desencarnar. E aí fizeram uma experiência, uma pergunta para ele. Você já ouviu o que esses pacientes têm a falar? E aí ele falou, vou perguntar, né? Vou entrevistar. E aí ele ouvia o que essas pessoas falavam. Ele chegava e falava assim, eu só queria ter mais uma oportunidade de falar, eu te amo. Eu queria ter mais uma oportunidade de poder abraçar os meus filhos, a minha esposa, de pedir perdão. Então são pessoas que a gente despertam na última hora para o que é necessário. Então você imagina você viver a vida inteira aqui, 80, 90, 100 anos, e só ter o despertar no último momento, que você fala, puxa vida, eu poderia ter sido melhor, eu poderia ter consolado mais, eu poderia ter ajudado mais. Isso é a busca do pão espiritual. É você não deixar para a última hora para fazer aquilo que realmente vale, que é amar, perdoar, abraçar, fazer a caridade. Quantas vezes a gente carrega tanto sentimento ruim por tanto tempo sem necessidade, não é? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Opa! Aí dá um seminário, hein? De umas 3 horas, não é? A questão do Pai perdoar. Né? A gente fala, perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos. A gente pede perdão para o Pai de algumas coisas que nós fizemos? O de tudo a gente pede, né? E aí a gente fala assim, a gente quer o quê quando a gente pede? O perdão. Mas a gente perdoa as pessoas? Nem sempre. Então se a gente falar, nessa frase fala assim, tá, eu te perdoo, mas você tem que perdoar também as pessoas que passaram na sua vida e de alguma forma te magoaram. Aí vem um entendimento muito amplo, tá? Porque a questão é, às vezes a pessoa fala, tá, mas eu tenho que perdoar, mas eu tenho que conviver com a pessoa. Perdoar a pessoa significa você tomar café com ela todo dia? Você chamar para jantar? Não. Perdoar significa você não guardar mais aquilo dentro de você. Você lembrar e não te doer mais, não é? Agora uma pergunta, o que é mais difícil? Perdoar a pessoa ou perdoar o que ela fez? Então, o que ela fez, quem acha que é o que ela fez? Levanta a mão. E quem acha que perdoar a pessoa é mais difícil? O mais difícil é perdoar o que ela fez. Por quê? Você fala assim da boca para fora, eu te perdoo. O seu Toninho, ele vem com as maledicências dele e fala mal de mim nas casas espíritas. Mas eu perdoo ele. Mas é o que a gente fala assim, se eu perdoo da boca para fora,
Mas eu vou nas casas espíritas e falo, o seu Toninho falou isso e isso de você. Na hora volta o quê? O sentimento ruim, não é? E aí você perdoa de verdade? Perdoou de verdade? Hã? Esquecer é amnésia. Perdoar é lembrar do fato e não doer. E não doer. É isso, é perdoar. Só que a gente fala assim, será que a gente vai conseguir tudo numa única vida? Às vezes não. Às vezes o perdão ele vem com o tempo, como aconteceu no filme do Divaldo, em que ele tinha o obsessor durante tanto tempo, 400 anos, que o Divaldo incentivou ele ao suicídio na época, em outra vida, 400 anos perseguindo. E depois ele entendeu que o Divaldo mudou a vida dele e adotou uma criança que estava lá jogadinho na frente da casa. Era a mãe do obsessor dele. E ele viu naquele ato que o Divaldo mudou. De verdade. Não era mais a mesma pessoa. Então, quando a gente fala assim, o perdão muitas vezes vem com o tempo. Mas o mais importante é você não guardar mais algo ruim e você desejar o ruim para a pessoa. Não desejar a morte. Não desejar que a pessoa quebre a cara. Não desejar que a pessoa aconteça tudo de ruim para ela. Porque a gente não tem esse direito. Nós não temos o direito nem de julgar. Porque a gente também já fez muita coisa errada e ainda fazemos. Então a questão é, perdoar é você, aonde você for, que Deus te abençoe. Você não precisa estar perto dela, mas desejar o bem. Traga ela mentalmente e fala, eu te perdoo. Vai com Deus. Seja feliz. Aonde você estiver. Isso gera uma energia. Lembra que eu falei da prece, que gera um sentimento? Esse sentimento vai chegar na pessoa. E se a pessoa falar assim, eu peço perdão para ele, mas ele nem liga mais. Ele não quer ouvir. A tua parte você fez. Aí é ele com Deus. Tá? O importante é você. É mudar algo dentro de você. Quantas pessoas carregam mágoa? 40, 50 anos. Dos pais. De amigos. Antigamente, quando a infância era mais dura, os pais precisavam ser mais rígidos. Muitas vezes os filhos ficaram com aquilo gravado na cabeça. E hoje passam por terapias. Porque ainda lembram da surra, lembram da forma com que tratava, lembram com raiva. Eu tenho um amigo que também trabalha com a gente na doutrina, em que ele, quando lembrava do pai dele, ele custou a perdoar o pai dele, mas toda a lembrança que vinha até então era mais ou menos 8, 9 anos de idade, o pai dele chegando bêbado e pegava um rifle que tinha e queria atirar em todo mundo. Saía a mãe e os filhos tudo correndo e dormiam no mato, enquanto o fogo do pai durasse. No outro dia de manhã, ele nem lembrava do que tinha acontecido. E aí todo mundo voltava para casa. Isso quando a mãe dele era pega para apanhar. E ele levou anos para perdoar o pai dele. No final da vida, no meio assim, quando ele já estava uma certa idade, ele perguntava, mãe, por que a senhora não separa? Não, eu escolhi e vou ficar com ele até o final. No final da vida dele, terrena, ele pediu perdão para a mãe dele, para a esposa dele. Falou, me perdoa por tudo que eu te fiz sofrer. Me perdoa porque eu fiz os nossos filhos sofrerem. Ele falou assim, você está perdoado. Você imaginou passar por uma situação como essa, de agressão a você, a seus filhos? Então tudo isso gerou um sentimento muito forte. Mas é o que a gente fala, o perdão é você liberar isso. É não guardar esse sentimento. Muitas vezes, o que os pais fizeram foi o que eles entendiam que era amor. E nos fez muito mais fortes, com certeza. Não é? Em tudo. Outra coisa, se chegou até nós
algo que parecia para destruir, uma mágoa, alguma coisa, entenda que se a espiritualidade deixou chegar até você, alguma coisa você precisa mudar também. O perdão é algo muito maior. O perdão é você, a princípio, não guarde nenhum tipo de sentimento. O perdão é caridade. É caridade para quem? Para você ou para eles? Para nós. Porque a gente está se livrando desse peso. E se a gente não se livrar desse peso, o perispírito adoece, o corpo adoece. Então, perdoar nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixei cair em tentação. Do que seria a tentação? Não deixar cair em tentação. Nós temos ainda vicissitudes, não temos? Más tendência? Temos, não temos? Então, quando a gente faz uma prece, essa prece que eu faço todo dia, pedindo a espiritualidade amiga para que me guiasse, para que eu não caísse nas minhas más tendências. Que todos nós temos. Seja ela falar mal de alguém, seja ela invejar alguém. Isso eu estou falando de sentimentos, tá? Mas a gente fala assim, poxa vida, se eu tenho um problema com vício, se eu tenho um problema com vício de álcool ou de cigarro, o que for. Gente, nada contra quem faz. O que eu estou dizendo é uma falha que a gente tem, uma vicissitude em que eu preciso vencer. Então, se eu sei que eu não posso beber, eu não vou passar em frente a um bar. Nem para comprar uma Coca-Cola. Então, são coisas assim que a gente tem que pedir orientação para a espiritualidade, para que a gente não caia nessa tentação. Mas a gente tem que fazer o nosso trabalho. É não ir em locais. Se tem uma roda de pessoas falando bobagem, falando coisas negativas, o que você vai fazer? Você vai estar ali no meio? Você evitar esse tipo de coisa. Por mais que ainda fale assim, eu gosto de uma fofoquinha. Eu gosto de uma fofoquinha. O que aconteceu mesmo? A gente fica assim, não é? Mas a gente fala assim, não, para aqui e sair, dispersar, tá? Então é a gente, no caso, evitar a tentação, evitar aquilo que a gente ainda falha, não é? Qual que é a outra parte? Livrai-nos do mal. Quem causa mais mal? Os outros ou nós mesmos? Nós mesmos. A maior parte das coisas mais difíceis que a gente faz contra nós mesmos é falha nossa. Guardar raiva, mágoa, sentimentos ruins. Tudo que a gente faz na nossa vida de mal é ocasionado por nós mesmos. Então, livrai-nos do mal significa a gente livrar do mal que a gente causa a nós mesmos. Começar a entender o que realmente é importante para cada um de nós. Eu sei o que é ruim, eu sei o que é bom. Roubar é ruim. E por que tem gente que faz? Não é? Mentir é ruim. E por que tem gente que faz? Então são situações que a gente sabe. Então, livrar-nos do mal é entender que eu sei o que é certo, eu sei o que é errado. Que eu seja conduzido para o que é certo, pelo caminho do que é correto, do bem. Então, eu sempre também completo na minha prece, que eu possa fazer o que é correto, ser justo, ter sabedoria para lidar com as situações e fazer o que é correto. Se tiver que fazer algo de errado para me dar bem, isso não faz parte da minha vida. Não é? Então é livrai-nos do mal. E o finalzinho é assim seja, que é amém também. Não é? O que significa isso? É um agradecimento, é a certeza de que vai concretizar. Confiança, fé. Esse é o assim seja. Do coração que você fala, assim seja. Para encerrar, vou contar uma historinha que se chama A Carta para Deus.
Conta-se que um menino muito pobre vivia apenas com a sua mãe doente. Certo dia, vendo a mãe sem condições de comprar alimento, ele ouviu na igreja a oração do Pai Nosso pela primeira vez. Ao chegar em casa, pegou um pedaço de papel e escreveu: Pai nosso que estais nos céus, disseram que o Senhor é Pai de todos. Minha mãe está doente e não temos comida. Se o Senhor puder nos ajudar, eu agradeço. Assinado, seu filho. Dobrou a carta, escreveu na parte do remetente, do destinatário, para Deus, e colocou na caixinha do correio. Os funcionários do correio encontraram a carta e ficaram profundamente tocados. Fizeram uma pequena vaquinha e entre eles arrecadaram um dinheiro, compraram remédio, alimentos e mandaram para esse menino, para ajudar aquela família. Dias depois, o menino recebeu então esses alimentos e o remédio e feliz escreveu outra carta. Pai, muito obrigado pela ajuda. Só queria avisar que o dinheiro chegou um pouco faltando. Acho que foi o pessoal do correio que ficou com uma parte. O que quer dizer essa história? Que Deus não desce à terra para entregar pessoalmente aquilo que precisamos. Ele age através das mãos e do coração das pessoas de boa vontade. Eu digo nós todos, somos a resposta da oração de outras pessoas. É através de nós que o bem se manifesta. Cada um de nós temos uma responsabilidade muito grande, tá? Quando a gente fala caridade, as pessoas acham apenas que é caridade material. Quer levar marmitex, quer levar uma cesta básica, não. Isso é caridade material. Existe a caridade moral que é tão importante, ou mais importante, do que o alimento. É você ligar para a pessoa, você está bem? Eu estou por aqui. Que nem um amigo meu que mandou uma mensagem, uma prece, para um amigo que também não via há muito tempo. O rapaz recebeu a mensagem e retornou. Essa prece me ajudou. Eu estava indo agora pegar meu carro e jogar na ribanceira. Então, muitas vezes, uma prece que você manda, um áudio de bom dia, cumprimentar as pessoas, dar um sorriso, isso também é caridade. Então, olha a responsabilidade que cada um de nós temos aqui. Deus já fez a parte dele. Falta a nós, a nossa. Obrigado pela atenção de vocês.